E aí? Vamos retomar Atos dos Apóstolos. Estamos no capítulo 3. O tema do capítulo 3 é a cura de um coxo. O que é um coxo? Um coxo é um manco, a Bíblia explica. E pode ser um manco que tem, assim, uma má formação, tipo um pé torto, um tornozelo torto. Então ele acaba tendo um membro maior que o outro. Ou até a falta de um membro de nascença, ou perdeu, né, durante a vida e se tornou um coxo. Então, assim, a Bíblia traz alguns casos, ela explica dessa forma do coxo. E esse coxo específico, pelo jeito o caso dele era um pouco mais grave, mas não fala de fato como é que era exatamente o caso dele, mas aqui na leitura já vai dar para entender mais ou menos como que é, tá bom? Vamos continuar. Então, capítulo 1, tá? Capítulo 3, versículo 1. Pedro e João iam subindo ao templo para rezar a hora nona. O que é a hora nona? 3 da tarde. Nisto levavam um homem que era coxo de nascença e que punham todos os dias à porta do templo, chamada Formosa, para que pedisse esmolas aos que entravam no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrando no templo, implorou a eles uma esmola. E Pedro fitou nele os olhos, como também João, e disse: Olha para nós. Ele os olhou com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Pedro, porém, disse: Não tenho nem ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou-o. Imediatamente os pés e os tornozelos se lhe firmaram. De um salto pôs-se de pé e andava. Entrou com eles no templo, caminhando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Reconheceram ser o mesmo coxo que se sentava para mendigar à porta formosa do templo, e encheram-se de espanto e pasmo pelo que tinha acontecido. Como ele se conservava perto de Pedro e João, uma multidão de curiosos afluiu a eles no pórtico chamado Salomão. Pórtico é tipo uma entrada assim da igreja, do local. À vista disso, Pedro falou ao povo: Homens de Israel, por que vos admirais assim? Ou por que fitai os olhos em nós, como se por nossa própria virtude ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, que vós entregastes e negastes perante Pilatos, quando este resolvera soltá-lo. Mas vós renegastes o santo e o justo, e pedistes que vos desse um homicida. Foi quando o povo pediu Barrabás ao invés de Jesus, né? Matastes o príncipe da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Disso nós somos testemunhas. Em virtude da fé em seu nome, foi que este mesmo nome consolidou este homem, que vedes e conheceis. Foi a fé em Jesus que lhe deu essa cura perfeita à vista de todos nós. Aí Pedro continua: Agora, irmãos, sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos chefes. Deus, porém, assim cumpriu o que antes já anunciara pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo devia padecer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para serem apagados os vossos pecados. Virão assim da parte do Senhor os tempos de refrigério, e ele enviará aquele que vos é destinado, Cristo Jesus. É necessário, porém, que o céu o receba até os tempos da restauração universal, do qual falou Deus outrora pela boca dos seus santos profetas. Já dissera Moisés: O Senhor nosso Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A este
ouvireis em tudo que ele vos disser. Todo aquele que não ouvir esse profeta será exterminado no meio do povo. Isso está escrito em Deuteronômios 18, versículo 15 e 19. Todos os profetas que têm falado sucessivamente desde Samuel anunciaram esses dias. Pedro continua falando. Vós sois filhos de profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os nossos pais, quando disse a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Isso está escrito em Gênesis 22, versículo 18. E Pedro continua: foi em primeiro lugar para vós que Deus suscitou o seu servo, para vos abençoar, a fim de que cada um se aparte da sua iniquidade, quer dizer, dos seus pecados, dos seus erros. Esse texto, então, deixa claro ainda a continuidade, porque Atos dos Apóstolos foi escrito após a ascensão de Jesus, após a subida dele no céu, e depois eles recebem o Espírito Santo, então após Pentecostes. Então, deixa claro que após Pentecostes, os discípulos saíram em missão novamente, né? Assim como já tinham feito na época que Jesus os enviou, eles continuaram com essa missão de evangelização e de cura. E aqui conta uma cura específica, que é a cura do coxo, e a gente está no capítulo 3 ainda, tem muita coisa para acontecer. Então, espero você no próximo vídeo. Até mais!